Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão de Química da prova da FUVEST de 2023. Nessa prova, as questões estavam todas embaralhadas. Eu comecei essa playlist na questão número 2 e a questão número 4 era uma questão de Química. Vamos dar uma olhada no que nos trouxe o enunciado dessa questão. No processo de transporte de O2 para a respiração, pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o gás oxigênio. A hemoglobina é uma proteína do sangue responsável pelo transporte do O2. Também pode existir na forma protonada. Está aqui a hemoglobina protonada. Dependendo da concentração de CO2, que pode ocorrer a alcalose ou acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a hemoglobina protonada gera a formação da hemoglobina oxigenada, como pode ser representado pela equação que está aqui. Eu aumentei ela aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada com mais calma. O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico. Então, o dióxido de carbono, CO2, forma ácido carbônico, representado pela equação, também aumentei ela aqui para a gente. Com base nessas informações, é correto afirmar que opção A. Vou pegar uma caneta aqui agora para a gente começar. Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Então, concentração de oxigênio elevada, está aqui. Se aumenta a concentração de gás oxigênio, desloca o equilíbrio para a direita. Então, quem favorece é a forma oxigenada e não a protonada. Por isso, essa alternativa A está errada. Vamos testar agora a alternativa B. Nos tecidos humanos, onde é consumido o O2 pelo metabolismo, a forma da hemoglobina favorecida é a hemoglobina oxigenada. Então, no tecido humano, o que acontece é que diminui o O2. Quando diminui o O2, tem que repor, e para repor o O2, aumenta a quantidade da hemoglobina protonada e não da oxigenada, como sugeriu a alternativa. Então, o consumo do O2 desloca para a esquerda e favorece a hemoglobina protonada, não a oxigenada. Avaliando ainda a letra C. Quando uma pessoa expira mais depressa do que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui. Nessas situações, a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Então, quando a pessoa expira, segundo o nosso texto, a concentração do CO2 diminui. E quando diminui a concentração de CO2, para repor o CO2, também acaba diminuindo H+. E se diminui H+, para repor H+, o equilíbrio desloca para a direita e o que acontece é que aumenta a hemoglobina oxigenada e não a protonada, como disse a letra C. Observa aqui, testar o item C foi um pouco mais complexo do que testar as opções anteriores. Letra D. No tecido humano, onde é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Então, onde é liberado o gás carbônico, quer dizer excesso de CO2. Excesso de CO2 promove um excesso de H+. Excesso de H+, desloca para a esquerda e isso aumenta a hemoglobina protonada, como disse a alternativa D, que é o nosso gabarito. A gente vai mesmo assim passar pela alternativa E, só para negar ela. No tecido humano, onde é liberado dióxido de carbono liberado, aumenta a quantidade, produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a oxigenada. Bom, a gente acabou de testar que no tecido, quando aumenta CO2, aumenta H+, quando aumenta H+, aumenta a hemoglobina protonada e não a oxigenada. Portanto, mesmo gabarito é a letra D. Essa questão, ela retomou do estudante que ele saiba trabalhar com questões de deslocamento de equilíbrio. E ela envolve mais de um raciocínio conectado ao outro. Então, ela é uma questão classificada como um pouco difícil, até porque você precisa pensar em uma equação indo para outra equação. Se você acabou de chegar por aqui e quiser dar uma olhada na resolução dessa prova de Química desde o começo dela, vou te deixar o link aqui para você chegar na primeira questão dessa playlist. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve no canal, aperta o joinha, você ajuda na divulgação desse canal. Por hoje é só, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.